tempo ou variações de volume ocorridas dentro de cada cilindro para que o motor complete um ciclo inteiro. Na discriminação de cada um dos 4 tempos, fica mais claro o porquê dessa nomenclatura. Mas qual é o princípio que faz a gasolina alimentar o motor produzindo movimento? A gasolina é um elemento inflamável e, sob algumas condições, explosivo. Pois é, justamente utilizando-se dessa propriedade da gasolina, do álcool, diesel e outros combustíveis que se consegue o movimento do motor e, consequentemente, do carro, ou seja, através da produção de explosões controladas dentro da câmara de combustão dos motores, faz-se com que os pistões movimentem-se produzindo movimento. Daí vem a origem do nome motores a combustão interna. Para se reproduzir essas explosões dentro da câmara de combustão do motor, são necessárias 4 etapas, ou ciclos de variação do movimento do pistão, até que um novo processo completo se inicie novamente. Agora a gente vai explicar os 4 tempos. Acompanhe. O primeiro tempo é a admissão, à medida em que o pistão move-se do PMS, ponto motor superior, ou seja, a posição mais elevada de seu curso, para o PMI, ponto motor inferior, ou posição mais baixa do seu curso. A válvula de admissão se abre e a mistura de ar e combustível é vaporizada para dentro da câmara de combustão por aspiração. Produzida pela descida do pistão, o virabrequim efetua meia volta durante esse tempo. Segundo tempo, compressão. A seguir, a válvula de admissão fecha-se. À medida que o pistão desloca-se para PMS, a mistura ar e combustível é comprimida. O virabrequim executa a outra meia volta, executando a primeira volta completa 360 graus. Terceiro tempo, combustão. Pouco antes do pistão atingir o PMS, o sistema de ignição transmite corrente elétrica à vela, produzindo uma faísca entre os elétrodos desta. No exato momento em que o pistão completa seu curso ao PMS, exatamente pela combinação da compressão da mistura e da faísca produzida, ocorre uma explosão dentro da câmara, que produz energias e gases. A energia produzida pelo processo empurra, na forma de expansão dos gases, o pistão para baixo até o PMI. O virabrequim efetua outra meia volta, que é de 540 graus. Quarto tempo, escape. Depois da queima da mistura e da expansão dos gases, a válvula de escape se abre. Os gases formados durante o processo são expulsados para fora do cilindro pelo movimento do pistão do PMI para o PMS. O virabrequim efetua outra meia volta, completando 720 graus, desde o início do processo. Também, porque o pistão realiza 4 tempos: admissão, compreensão, combustão e escape. Para somente então iniciar um novo ciclo completo é que se dá a motores dessa categoria o nome motor 4 tempos. É importante dizer que nos motores de 4 tempos, somente no tempo do combustão que se produz energia mecânica, enquanto os outros 3 tempos são passivos e consomem energia. Os motores de 2 tempos. Por isso que os motores de 2 tempos são mais eficientes nesse aspecto, porque um tempo é ativo e outro passivo. Obrigada, e agora a gente vai falar sobre o motor de refrigeração. Nos refrigeradores domésticos, você não imagina quanta física há no seu funcionamento. Eles são máquinas térmicas que retiram o calor de um certo interior jogando no meio externo, produzindo frio no interior. A figura que vocês estão vendo tem um esquema de um congelador interior. Todo o circuito, desde o compressor, válvula de expansão, vapor e condensador, circula o gás freon 12, que é o responsável pela produção de frio. Nota-se que a temperatura ao longo de todo o circuito não é constante. Temos uma região em que o gás freon está submetido a altas pressões, no compressor, e portanto tem maior temperatura em outra região em que ele está submetido a baixa pressão, a válvula ou tubo capilar, e possui uma menor temperatura. No esquema, a parte vermelha corresponde à região de alta pressão, alta temperatura, e a parte azul corresponde a baixa pressão, baixa temperatura. Também vemos a parte básica do refrigerador, do sistema de refrigeração. Compressor.
Ele é responsável pela elevação da pressão até 10 atmosferas e sua temperatura está aproximadamente a 41 graus Celsius. Condensador. Faz com que o gás passe para o estado líquido ainda em alta pressão. Então, o líquido passa para o tubo capilar. Tubo capilar. Ao sair dele, terá sua pressão e temperatura diminuída, alcançando valores próximos a de 1,6 atmosferas e 19 graus negativo nessa situação, para o evaporador. Como ele encontra-se na parte superior da geladeira, próximo a ele o ar se resfria, tornando-se mais denso e desce para outras partes da geladeira, fazendo com que o ar mais quente e menos densa suba, criando assim a corrente de convecção, resfriando toda a parte interna. Como exposto, você pode achar que então toda a parte interna da geladeira ficaria congelada? Não, pois a parte interna da geladeira é colocada um dispositivo denominado termostato, que encarrega-se de manter a temperatura interior constante, isso é, tendo que estiver na geladeira será resfriado até entrar em equilíbrio térmico com a temperatura pré-estabelecida e registrada no termostato.